Bom, eu sou Percival Lucena, sou pesquisador no Laboratório de Desenvolvimento da IBM no Brasil. A IBM está, desde o início, de quando a gente começou a falar de blockchain como ledger distribuído, ela faz parte de um projeto open source, que é o Hyperledger. Então, em cima desse produto open source que tem o Hyperledger, nós temos ferramentas de desenvolvimento, nós temos uma plataforma de hospedagem, que é o Bluemix, e existem times que trabalham com soluções baseadas em blockchain, que é o que a gente chama de verticais. Eu sou responsável pela vertical de agricultura, que está desenvolvendo soluções para Hyperledger. Bom, qual é a nossa ideia? A gente fala muito sobre tipos de ativos básicos, né? A gente sempre discute as criptomoedas aqui, se falou bastante sobre isso, mas a gente vê que, estendendo um pouquinho, indo um pouquinho adiante, a gente pode ver que existem uma série de ativos que podem ser rastreáveis e que têm valor. Então, desde diamantes, que podem ser marcados com lasers rastreados, desde o momento que eles são produzidos até o consumidor final, até outros tipos de ativos básicos, como os caminhões, aviões. Então, já existem projetos rodando no mundo para todos esses tipos de ativos físicos palpáveis. A nossa provocação surgiu especificamente quando começou a se pensar no problema que a gente tem no rastreamento de alimentos, né? A gente sabe que alimentos têm muitos problemas hoje em dia em relação à contaminação, não só no Brasil, como no mundo. E garantir a qualidade do que se come é muito importante, porque tem uma série de regulamentações, fora o aspecto da saúde, das doenças. Então, toda vez que você tem qualquer tipo de contaminação na cadeia, existem recalls, que nem existe recall de automóvel. Então, os grandes varejistas têm que fazer recall de alimentos, e hoje em dia é muito difícil rastrear da fazenda até o prato, até o consumidor final, qual é a origem de todo aquele alimento. Então, algum tempo atrás, há cerca de 1 ano e meio atrás, começou a se falar num problema que existia na China, na questão da contaminação de carne de porco, porque muitas pessoas morriam lá por causa de carne de porco contaminada. Então, baseado nesse primeiro case que surgiu, que era basicamente o case de rastreamento de alimentos, a gente tentou pensar em como a gente poderia adaptar ele para a realidade nacional. E a gente analisou e viu o seguinte: das exportações brasileiras, cerca de 20% das exportações, ou seja, 40 bilhões de dólares, eles provêm de exportação de commodities. Quando a gente está falando de commodities, a gente basicamente está falando de soja, milho, café. O Brasil exporta muito disso, né? E os mercados, principalmente os mercados mais avançados, eles têm interesse em saber, em ter comprovação daquela cadeia de origem. Então, um exemplo básico importante é saber se o milho ou a soja são transgênicos ou não transgênicos, porque existem processos que só aceitam grãos que não são transgênicos. Já outros tipos de indústrias de esmagamento, de farelo, elas requerem que os grãos que sejam processados tenham uma certa característica específica de lipídios ou de proteínas. Então, como a gente pode unificar essa cadeia desde o produtor até o consumidor final, fazendo o rastreamento desses ativos, no caso dos ativos são grãos. Quando a gente está falando de um ativo como um diamante, é muito fácil. Você vai lá, grava com um microlaser o diamante, e aí depois, cada ponto que você faça aquela leitura, você consegue identificar que aquele diamante é o mesmo diamante, certo? Não tem como fraudar aquilo, muito difícil fraudar. Mas na questão de você fazer o rastreamento de um outro tipo de ativo, que não tem registro em cartório, que não tem nada, que é simplesmente um grão que está correndo numa cadeia. Então, o que a gente pensa a gente não vai conseguir marcar cada grão de soja, mas a gente pode certificar o processo. Como a gente pode certificar o processo de forma a evitar fraudes? Utilizando IoT, ou Internet das Coisas. Então, utilizando equipamentos que podem fazer a leitura automática das amostras desses grãos que são retiradas dos containers, dos caminhões, etc., você consegue estabelecer um vínculo de procedência da cadeia desde o produtor até o consumidor final.
Então, à medida que aquele grão é movimentado, são feitas análises laboratoriais de amostras daquele grão, e com isso você consegue identificar a procedência, a qualidade daquele grão, o que ajuda uma série de processos do agronegócio. Então, o que a gente está utilizando? A gente está utilizando o Hyperledger, a gente está fazendo o registro desses grãos, das informações que a gente recebe desses equipamentos num blockchain específico, que está disponível para cerealistas, para exportadores, indústria de transformação. Então, todas as pessoas e empresas que estão entrando nesse consórcio têm acesso a essa informação. Então, a partir da identificação de um dado lote, as empresas e pessoas que fazem parte desse consórcio conseguem rastrear o histórico de o que aconteceu com o grão dentro de uma cadeia. Então, a gente tem um processo bastante automatizado que já está rodando hoje em dia em alguns armazéns, no qual essas informações são colhidas e são transformadas num asset digital. Então, uma das grandes dificuldades e desafios que a gente vê para o uso do blockchain é a parte de digitalização dos ativos que não são ativos naturalmente digitais. Então, como você faz para transformar aquele grão, que é um ativo físico, que é pequeno, que não dá para marcar individualmente, num ativo digital que eu consiga rastrear? Então, a gente está fazendo isso através desses equipamentos que estão lendo essas informações e estão gravando essas informações no blockchain de maneira automática, de forma que você evite as fraudes dentro da cadeia e garanta que aquela informação que você tem sobre aquele produto, de fato, é o mais correta possível. Então, dentro desse contexto, a gente criou o blockchain, criou uma API que permite a integração desse blockchain agrícola com sistemas legados. Então, isso é uma coisa que todo mundo que desenvolve soluções blockchain já deve ter passado, certo? Uma vez que você tem os seus smart contracts que você desenvolve numa plataforma, como você faz essa integração com o legado, com o resto do mundo que está por fora? Então, nós fizemos isso através de uma API segura que permite os outros softwares legados estarem interagindo com o nosso blockchain. E também nós criamos um oráculo, que é um oráculo de dados climáticos. Então, uma das coisas que os smart contracts podem precisar é, por exemplo, um seguro de crédito rural pode precisar consultar se, em dado momento, um dado evento climático, uma geada ou um clima extremo aconteceu. Então, como aquele smart contract que foi escrito, que está rodando dentro dessa minha plataforma, consegue validar se um evento de fato ocorreu ou não. Então, dentro dessa plataforma, a gente começou a criar oráculos que conseguem responder perguntas relativas a histórico climático, que deixa os nossos contratos inteligentes ainda mais inteligentes. Então, rapidamente, esse é um overview geral do que nós estamos fazendo dentro da plataforma Agro, uma solução específica para o mercado brasileiro, mas que tem apelo mundial. Eu não sei se eu tenho tempo para alguma pergunta ainda. Tenho 30 segundos. Oi, eu sou Emília, sou advogada. Queria te perguntar uma coisa. Os smart contracts, eles têm uma dificuldade em relação à obtenção de dados externos, né, para fazer ele funcionar. Dentro do Hyperledger, isso é mais fácil? Existe uma propriedade que a gente chama de idempotência, que basicamente significa que cada smart contract que executa, toda vez que ele executa, ele tem que obter exatamente o mesmo resultado, certo? Então, se eu pergunto qual foi a temperatura em Curitiba há 2 semanas atrás, dentro de um smart contract, você tem que garantir que aquela informação vai ser sempre a mesma, para garantir que quando eu estou fazendo um contrato entre partes, a resposta seja sempre a mesma. Então, sim, existe uma API de conexão externa a oráculos, e cada um desses serviços tem que ser criado com uma série de características que permitam que os smart contracts consigam conversar com eles. Mas já existe, sim, uma API para a chamada de serviços externos dentro do Hyperledger.